Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor William Gonçalves e mais uma vez nós estamos aqui no Ministério Mais Desejado. Hoje é dia 31 de maio, domingo, início dessa semana, e nós estamos aqui convidando a todos vocês para, junto conosco, cultuarmos ao nosso Deus. Nós temos todo domingo esse costume, enquanto estamos nesse período de quarentena, de cultuarmos a Deus aqui, através das nossas transmissões, tanto aqui no domingo, pelo YouTube, quanto na terça-feira, pelo Facebook da página da nossa igreja, o Ministério Mais Desejado. E eu quero convidar aos irmãos hoje, cultuarem a Deus conosco com alegria, porque ao Senhor pertence toda honra, glória e louvor. Nós estamos aqui para louvar a Deus, e aqui do meu lado tem o Thales na guitarra, o João, que fez aniversário ontem, fez 18 anos ontem, tem o Daniel aqui no baixo, Israel na bateria, e a Ianca, que está no louvor. Daqui a pouco você vai ver ela aqui louvando a Deus junto conosco, tá bom? É um prazer estar com você, ter a sua companhia nessa noite de domingo. Então vamos fazer a nossa leitura devocional, como nós sempre fazemos todo domingo. Por favor, pegue aí a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. E enquanto você acha a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu vou lembrar você que daqui a pouco, no final da pregação, nós vamos falar qual será o tema da nossa live de terça-feira, o tema que foi selecionado, tá bom? Como vocês já sabem, toda terça-feira nós estamos fazendo a nossa live, a transmissão ao vivo, e pedimos aos que nos assistem para que façam sugestões de temas para serem abordados. Nessa terça-feira que se passou, nós falamos sobre apostasia, tribulação e arrebatamento. E na terça-feira agora, nós iremos falar sobre... Não vou falar agora, daqui a pouco eu falo, tá bom? Pastor Washington vai estar discorrendo sobre esse tema, e olha, é um tema muito, muito, muito interessante, vai abrir a mente de muita gente, tá bom? Daqui a pouco eu falo qual é o tema, tá? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, assim fazei-o. E o Deus de paz será conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós rendemos graças a Ti. Queremos colocar em Tuas mãos a nossa vida e reconhecer, através deste culto, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Nos colocamos diante do Senhor com o coração contrito, quebrantado, disposto
a Te adorar em espírito e em verdade. Pedimos a Ti, em oração, nessa noite, que nos ajude, ó Deus, a entregar ao Senhor um perfeito louvor, um louvor que verdadeiramente Te agrada. Que cada canção que será entoada, cada oração que será feita, tanto por nós que estamos aqui na igreja, quanto por esses irmãos que estão em casa, que elas subam até o céu, como aroma, como incenso queimado, e que chegue até a sua presença, e que todas essas orações sejam respondidas. Confiamos no Senhor, ó Deus, por isso oramos a Ti. Depositamos toda a nossa esperança em Ti, por isso oramos a Ti. Só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. O Senhor é a nossa rocha, a nossa força. Dependemos de Ti. Por isso fala conosco nessa noite. Nos alimenta, porque Tu és o nosso alimento. A Tua presença é o nosso alimento. Fala com cada vida que está acompanhando essa transmissão. Salva, cura, liberta. Enche-nos da Tua presença. Derrama o Seu poder sobre nós, Senhor. Derrama a Sua glória, a Sua misericórdia, a Sua graça sobre nós, para que em nós o Teu nome seja glorificado. Para a glória do Teu nome nós oramos e entregamos este culto em Tuas mãos, o início, o meio e o fim. Em nome de Jesus nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar a Deus, vamos louvar ao nosso Senhor. Já já nós voltamos para ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos para juntos louvarmos ao Senhor. Mais uma vez o Senhor preparou essa noite, nos deu esse privilégio de estarmos juntos em uma só fé, em um só coração, em uma só esperança, em uma só motivação, em um só desejo, que é esse: adorar ao Senhor, agradar a Ele somente com o nosso louvor, com a nossa adoração. Senhor, ache em nós essa noite orações de verdadeiros adoradores, Senhor, que Te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, eis-nos aqui outra vez diante de Ti, abrindo todo o nosso coração para dizer o quanto nós precisamos de Ti, para dizer o quanto nós somos gratos e para dizer o quanto Tu és formoso, Senhor. Tu és incomparável, nós Te amamos. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. Tu és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso e me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
preciso e me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, a te declarar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ele é assim, tão formoso, e não há outro. Tão formoso. Paramos aí nessa noite e me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Se Ele é tão formoso, pra dizer que és formoso, sim, tu és tão formoso, e pra dizer que és formoso, só tu és, Senhor. Aplaudei a sua casa, glória a Deus, para dizer que tu és formoso. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Tu és incomparável. Nós sabemos que a vida eterna, ela é te conhecer. Conhecer ao único Deus, ao único digno de ser louvado e adorado. Único Deus, nós te amamos. Nós te amamos, tu és incomparável. Não há amor, Senhor, que se compare ao teu amor. Não há outro lugar, não há quem nós podemos recorrer e ir. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida, as palavras que nós precisamos para viver. A tua palavra é viva, Senhor, a vida, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Digno tu és de ser louvado. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que se entregou. Oh, Senhor, te louvamos. O sangue derramado, graça revelada em Cristo, o Filho de Deus. Sou o teu desejo, tu és o meu amado. Diga a Ele: eu tenho fome, sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Eu sou curado e transformado e atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo.
nós te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Aleluia. Digno tu és. Aplauda ele bem forte nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, por favor, peguem a palavra de Deus. Nós vamos ministrar a palavra de Deus agora. E quero pedir aos irmãos que, por favor, deixem de lado qualquer afazer agora, para ouvir a palavra de Deus com atenção, se alimentar através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, por favor, se você estiver ocupado na cozinha, estiver ocupado mexendo em alguma coisa no seu quarto, no quintal, seja lá o que você estiver fazendo, pare agora para ouvir a palavra de Deus. Tenha total atenção e reverência à palavra de Deus que será ministrada agora, tá bom? Antes de ministrar, eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam na terça-feira na live. Para a glória de Deus, nós tivemos mais de 1.200 visualizações. Ficamos muito felizes, porque nós nos esforçamos para estudar, para ensinar, e é bom ver que os irmãos estão nos acompanhando, e também sabemos que a palavra de Deus está alcançando as vidas, né? Bastante gente conseguiu ouvir e aprender sobre o tema que nós tratamos na terça-feira, que foi apostasia, tribulação e arrebatamento. Tá bom? Obrigado. Acompanhe na terça-feira mais uma vez, nós teremos um tema bem polêmico também, bem polêmico, mas de suma importância para a nossa caminhada cristã. Tá bom? Então vamos lá. O texto base para a exposição de hoje será o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Diz assim o texto: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti em oração, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Graça para que o texto possa ser exposto, a Tua palavra possa ser pregada, porque sem a Tua graça o homem não consegue falar sobre a Tua palavra e falar da Sua palavra. Então, dá graça para expor a Tua palavra e graça também para aqueles que estão nos acompanhando, ouvirem, entenderem, absorverem e crescerem no conhecimento e na graça. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração. Que possamos, Senhor, aprender a Tua palavra. E não só aprender, mas colocá-la em prática, para que a nossa vida seja uma vida santa e agradável ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Antes de nós entrarmos de vez no texto, eu preciso fazer uma introdução para fazer você se situar nesse texto. Depois que o povo de Israel
peregrinou durante os 40 anos no deserto. Enfim, eles chegaram à terra prometida sob a liderança de Josué. A terra prometida pelo Senhor, uma terra boa que manava leite e mel. E ali eles se estabeleceram. Josué com sua família e todas as tribos de Israel habitaram nessa terra chamada Canaã. Depois de Josué ter morrido, o povo ficou meio perdido, sem um líder. E depois da morte de Josué, se iniciou o período que a Bíblia chama de Juízes. E esse período, aproximadamente, segundo os teólogos, durou uns 340, 380 anos, aproximadamente. E esse período foi um período muito conturbado, muitas guerras, muitas batalhas. O povo de Israel, que havia se estabelecido nessa terra, Canaã, teve que enfrentar muitos inimigos, os filisteus, os moabitas, os amonitas. E durante muitas dessas batalhas, o povo sofreu muito, foi perseguido, foi subjugado. O povo sofreu como poucas vezes sofreu na sua história. E você pode ler sobre essa história no livro de Juízes. Fala sobre os juízes que foram levantados durante esse período: Sansão, Jefté, Débora, Baraque, por aí vai. E essas batalhas, elas afetaram muito, não só a parte externa, né, o seu poderio bélico. As batalhas trouxeram prejuízos financeiros, trouxeram prejuízos físicos, que muita gente morreu, mas também a batalha trouxe, desses 340 e tantos anos aí, não só problemas externos, mas também internos, porque o povo ficou muito abalado, não tinham mais rumo, ficaram meio perdidos, essa que é a verdade. Eles, na verdade, depois de tantas batalhas, de tantas derrotas, uma atrás da outra, o povo decide cercar Samuel, cercar no sentido de abordar, e pedir a Samuel que constituísse sobre eles um rei, como todas as outras nações elas tinham, não é? E nesse tempo, o povo era liderado pelos juízes, mas na verdade quem davam as ordens, quem ditava as ordens era o próprio Deus. É um período que os teólogos chamam de teocracia, ou seja, o governo de Deus. O povo, a partir de agora, depois de tantas guerras e de tantas derrotas, tantas aflições externas e internas, o povo decide abandonar a teocracia e escolhe um tipo de governo humano, que é a monarquia, assim como os outros reinos tinham também. Então eles pedem a Samuel um rei. E, na verdade, o motivo, o ápice desse pedido foi não só todas as outras derrotas que eles haviam sofrido nas mãos dos filisteus, dos amonitas e dos moabitas, mas uma derrota que eles haviam acabado de sofrer, uma derrota muito terrível. E, no contexto desse pedido de um rei, um pouco antes havia um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. E diz o texto, no primeiro livro do profeta Samuel, que houve uma grande guerra contra os filisteus. E quem estava nessa batalha eram os 2 filhos de Eli. Samuel ele já estava sob a tutela de Eli, lá no templo, porque foi entregue por sua mãe. Então, como a batalha se agravou, Hofni e Finéias, eles tomaram a arca de Deus sem autorização do seu pai, que era o sumo sacerdote, e conduziram a arca de Deus para frente da batalha, de mais uma batalha. E essa, na verdade, foi uma das piores batalhas, foi uma das mais terríveis batalhas, porque nessa batalha, eles, além de perderem a batalha e perderem a sua própria vida, eles perderam também o símbolo máximo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E eu quero ler com você
a primeira carta, ou melhor, o primeiro livro do profeta Samuel, lá no início, no capítulo 4, versículo 1, que conta essa história. Porque logo depois dessa derrota, e depois de terem perdido a Arca da Aliança, eles se aproximam de Samuel e pedem Samuel um rei, como nós lemos lá no capítulo 8. Vamos ler aqui. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o povo de Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. Até os filisteus sabiam da importância da arca da aliança, do símbolo que essa arca representava, que era a presença de Deus. Então, quando eles descobriram que o povo tinha levado para o meio do arraial a arca da aliança, no primeiro momento eles temeram e entenderam: Deus está no meio desse povo. Versículo 7. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus está no meio, Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Quando eles receberam a notícia de que a arca de Deus estava no meio do arraial, e que eles estavam conduzindo a arca de Deus para a batalha, no primeiro momento eles se atemorizaram, porque eles sabiam sobre esse Deus. O poder de Deus havia sido derramado sobre os egípcios com as 10 pragas, eles tinham esse conhecimento. Eles temeram: o que será de nós agora diante desse Deus? Mas mesmo assim eles disseram: mas se esforcem, nós não podemos perder essa batalha, porque nós não podemos servi-los do mesmo jeito que até hoje esse povo tem nos servido. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Essa batalha foi o ápice da aflição espiritual desse povo. Eles já haviam perdido várias batalhas, como eu já disse, mas essa daqui foi aquela que mais feriu o seu povo. Nesse dia morreram Hófni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Mas o Eli também, quando recebeu a notícia de que seus filhos estavam mortos, e que a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, havia sido levada, ele também ficou pasmo com aquela notícia, e diz a Bíblia que ele caiu da cadeira onde ele estava, porque já era muito velho, e também muito pesado, e nessa queda ele quebrou o pescoço, e acabou morrendo. Uma tristeza generalizada em Israel. A arca de Deus, ela foi tomada. É nesse contexto que o povo se cerca
ou melhor, cerca Samuel e diz: Samuel, não dá mais para vivermos assim. Nós precisamos de um rei. Precisamos de alguém que vai na nossa frente na batalha. Talvez, lendo o texto inicial do capítulo 8 de 1 Samuel, parece que o entendimento aqui é que eles pediram um rei por causa dos filhos de Samuel, que não andavam nos seus caminhos. Eles não queriam ser liderados pelos filhos de Samuel, não. A verdade é que agora eles queriam viver segundo os costumes dos outros povos. Agora eles querem um rei, não querem mais a teocracia, agora eles querem a monarquia. E Samuel vai consultar a Deus. E é nesse contexto que Saul é declarado o primeiro rei de Israel. Eu não vou entrar no mérito para nós nos alongarmos muito da escolha de Saul, mas é nesse contexto que Saul é eleito e declarado rei pelo povo de Israel. E a Bíblia diz que esse primeiro rei de Israel reinou durante 40 anos. O impressionante é que quando você lê a biografia de Saul, durante todos esses 40 anos do seu reinado, você vai perceber que Saul cometeu muitos erros, poucos acertos, muitos poucos acertos. A vida de Saul, na verdade, era uma vida voltada para os seus próprios interesses. Ele reinou não preocupado com o povo, não preocupado com a vontade de Deus, pelo contrário. O rei que deveria se submeter à vontade de Deus para guiar o povo, não se submete à vontade de Deus. E isso fica claro quando você lê a biografia de Saul, é que dos muitos erros que ele cometeu, o maior de todos foi ter, durante esses 40 anos, não se preocupado de maneira nenhuma em ir atrás da Arca da Aliança de Deus, que havia sido perdida, que estava na mão dos inimigos. Ele reinou durante 40 anos, mas em nenhum momento ele nasceu no coração, em nenhum momento ele se preocupou em reunir o seu povo, a reunir os anciãos, para ir atrás do símbolo máximo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Na suma, é como se ele estivesse declarando: eu não estou preocupado com a presença de Deus. A minha preocupação agora é ser aclamado como rei e ser reconhecido como a maior autoridade. Ele queria louvor, ele queria glória. E exemplo disso fica claro quando você vê o texto e vê Davi vencendo as batalhas. Davi derrotando seus inimigos. E quando aquelas mulheres começam a cantar, Saul matou 1000, mas Davi matou os seus 10 milhares. Ele não se preocupa com a vitória do reino. Na verdade, ele está preocupado com a sua vitória. Ele sente uma inveja muito grande de Davi, mostrando que, na verdade, ele estava há muito tempo afastado de Deus. E, na verdade, nem queria a presença de Deus. Ele só queria governar. E queria que todo louvor das vitórias, todo louvor da batalha, todo louvor das conquistas fossem atribuídas a ele. Ele se torna o rei, e mais como rei, não se preocupou com buscar a presença de Deus. Depois da morte de Saul, 40 anos depois, um novo rei assume o poder, e esse rei é Davi. Davi agora, ele é declarado rei, tanto em Hebrom como em Jerusalém. Agora ele é o supremo senhor daquele povo, agora ele é o rei. E diferentemente de Saul, a primeira decisão de Davi, como rei de Israel, por incrível que pareça, é fazer aquilo que Saul, o seu antecessor, não havia feito e, na verdade, não tinha nem se preocupado. Davi se preocupa primariamente, antes de se assentar no trono como rei, em buscar a Arca da Aliança, em buscar a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. Quando nós lemos o livro das Crônicas, nós podemos identificar isso. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Essa foi a primeira decisão de Davi como rei. E já nós vamos falar sobre isso, porque Davi, ele tinha um entendimento de que, para que ele tivesse um governo bem-sucedido, para que tudo corresse bem na direção daquele reino, ele não podia de maneira nenhuma
ficar longe da presença de Deus. Não podia de maneira nenhuma governar sem a Arca da Aliança, ser um símbolo máximo da presença de Deus. Então ele diz o seguinte, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, o nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo Israel. Durante 40 anos, a Arca da Aliança ficou longe do povo de Israel, não estava no seu devido lugar. Será que é à toa, ou vaidade, que Davi toma essa decisão logo no início do seu reinado? É claro que não. Davi, ele tem a consciência, ele tem ciência de que ele não conseguiria governar, ele não conseguiria conduzir aquele povo, ele não conseguiria ser um bom rei se ele não estivesse no meio do seu povo, a presença do seu Deus. A arca, que era o símbolo dessa presença, precisava estar no meio do povo. Mesmo sendo um símbolo, era um sinal de que Deus estava no meio do povo, e de que toda decisão, toda direção que fosse tomada a partir daquele momento, ela não poderia ser tomada sem a presença de Deus por perto. Davi, ele se mostra preocupado com essa presença, diferentemente de Saul, que não se preocupou em nada. A decisão de Davi mostra que realmente ele era um homem segundo o coração de Deus, e que ele sabia que para governar precisava da presença de Deus. Ele sabe que não pode fazer absolutamente nada sem ela. A presença de Deus é importante para tudo que Davi fosse fazer a partir daquele momento. Toda decisão, todo conselho deveria vir de Deus. E como governar, como ser rei, como liderar um exército, como conduzir um povo debaixo de sabedoria, sem a presença desse Deus. Então a primeira decisão dele foi exatamente essa, como se ele reunisse o povo e dissesse: olha, passamos muito tempo sem a presença de Deus, o povo não se preocupou, o rei não se preocupou mais, nós não podemos mais viver sem a presença de Deus aqui, não dá para conduzir esse povo, então vamos nos reunir para buscar a Arca da Aliança, vamos nos reunir para trazer a presença de Deus de volta para o meio do seu povo, para o arraial, porque ela é indispensável, ela é essencial. Não dá para caminhar, não dá para andar, não dá para viver, não dá para governar sem a presença de Deus. É impossível. É impossível. E todo o povo concordou, porque na verdade o povo já não estava mais concordando com o governo de Saul, e ficou feliz da vida quando Davi decidiu trazer a Arca da Aliança. Então Davi preparou todo o aparato, Davi estudou a maneira correta de conduzir a arca, como nós vemos isso no texto, e todo o povo reunido, os anciãos, os levitas, os sacerdotes, eles concordaram com Davi, e começaram a trabalhar para trazer essa Arca da Aliança. E o segundo livro do profeta Samuel fala sobre isso, o dia em que eles conseguiram trazer a Arca da Aliança de volta. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 13, diz assim o texto, 2 Samuel capítulo 6, versículo 13, e sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor,
e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Leia comigo também o capítulo 15 de 1 Crônicas. Vamos voltar lá. 1 Crônicas, capítulo 15. Diz assim um texto: sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi é vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de trombetas, ao som de cornetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Agora imagina a cena. Davi reúne lá no templo em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, todos os seus líderes, ou melhor, Davi reúne no meio do seu povo, todos os seus líderes, os sacerdotes, os levitas. Ele chama todos aqueles que estavam trabalhando no tabernáculo. O templo ainda não havia sido construído, mas era o tabernáculo, uma tenda feita com peles de animais e por aí vai. Ele reúne todos eles ali no templo, no tabernáculo, e vai junto com eles até a casa de Obed-edom, porque lá a arca ficou durante 3 meses. E eles pegam a arca e começam a conduzir até o templo, até o lugar devido. E todos eles vestidos de linho, todos eles paramentados. E diz os historiadores que quando eles tomaram a arca e começaram a caminhar até o templo, diz os historiadores que eles davam 7 passos, e a cada 7 passos que davam com a arca, eles sacrificavam animais a Deus com alegria. Tamanho júbilo, tamanho o contentamento, tamanha a felicidade daquele povo em conduzir de volta para o seu devido lugar a arca da aliança, a presença de Deus. E agora imagina todo o povo em Israel, próximo ao tabernáculo, lá na terra de Canaã, na terra onde o povo habitava, esperando Davi com os levitas e os sacerdotes trazerem a arca. Todos os sacerdotes vestidos de branco, todos os levitas com os seus instrumentos de música em suas mãos. Imagina o regozijo, o contentamento. E eles vão conduzindo a arca até chegar ao templo. E quando eles vão se aproximando, os sacerdotes e os levitas ao longe conseguem contemplar Davi. Davi consegue contemplá-los também lá na porta do templo. A alegria é tamanha, a alegria é enorme. E Davi, quando ele vê aquela cena, o povo tocando harpa, o povo cantando, os sacerdotes e levitas adorando a Deus, toda aquela comitiva real ao seu lado, conduzindo a arca de Deus que havia sido roubada e que já estava longe há 40 anos. A alegria de Davi e daqueles homens era tamanha que Davi, mesmo sendo rei, mesmo andando em cima do seu cavalo branco, com o peito estufado, a coroa sobre a cabeça, Davi, ele se despoja de toda aquela pompa, ele desce do seu cavalo e ele começa a pular, começa a glorificar a Deus, e todo o povo glorifica a Deus junto, porque está chegando no meio do seu povo a presença de Deus, a arca da aliança. O povo se alegra, todo mundo fica feliz, e Davi, ele sabe que com a presença de Deus as coisas serão diferentes. Davi tem a consciência de que o seu governo será completamente diferente do governo de Saul, porque agora está no seu devido lugar a presença de Deus, a arca da aliança. E o povo também sabe disso, tanto é que se você for estudar a história, você vai saber que Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. Será que foi simples coincidência? Não, porque todo o governo de Davi,
todo o governo desse homem, ele foi pautado diante da presença de Deus. Ele foi direcionado pela presença de Deus, mesmo Davi com todos os erros seus pessoais. Ele sempre confiava na presença de Deus. Ele sempre acreditava que não poderia governar sem a presença de Deus. E você não encontra só essa preocupação de Davi em ter a presença de Deus nesse texto que nós lemos, não. Quando você lê os salmos de Davi, você percebe Davi clamando a Deus o tempo todo. Davi colocando Deus como a sua confiança, como a sua alegria. Davi sabe que, por exemplo, para dormir em paz, mesmo diante de tantos inimigos, ele precisa da presença de Deus. Olha o que ele diz aqui, Salmo de número 3. Salmo de número 3, versículo 1. Olha o que Davi diz aqui no Salmo. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, não há em Deus. Olha o conteúdo do Salmo, ele está dizendo, Senhor, muitos são os meus inimigos, muitos são aqueles que se levantam contra mim, e muitos dizem, não há salvação, ele está derrotado, não tem mais jeito para Davi, acabou para ele. Muitos dizem isso, Senhor. Versículo 3, porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha o que Davi está dizendo. Davi sabe que em todos os momentos da sua vida, não só como rei, mas como guerreiro, como ser humano, como homem, ele sabe que a presença de Deus para ele é tudo. Mesmo que os seus inimigos se levantem contra ele, mesmo que os seus inimigos cerquem, mesmo que os seus inimigos o deem por derrotado, ele confia em Deus, ele consegue deitar em paz diante das calamidades. Ele consegue dormir. Ele consegue dormir. Porque ele sabe que quem o sustenta é Deus. Ele sabe que não pode lutar contra os inimigos sem a presença de Deus. Porque é essa presença que o sustenta diante das adversidades. É essa presença que o faz permanecer de pé e deitar tranquilo para dormir. Versículo 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios, a salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Irmãos, mesmo diante de tanta perseguição, olha o que Davi diz, a minha confiança está no Senhor, a presença dEle está sobre a minha vida. Então não importa, eu vou deitar e vou dormir e vou descansar, porque Deus está me sustentando. Deus é quem cuida de mim. Então entenda isso. Se você tem a presença de Deus na sua vida, se você se preocupa com a presença de Deus, não se preocupe com seus inimigos. Não se preocupe com aqueles que se levantam contra a sua vida. Não se preocupe se um exército de demônios se levante contra você. Não se preocupe se o inferno todo se levanta contra você. Deus é contigo. Deus, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que temos que confiar. E é claro, se fizermos como Davi, nos preocuparmos com a presença de Deus. Se temos essa presença, podemos deitar em paz. Salmo de número 20. Salmo de número 20. Olha em quem Davi depositava a sua confiança. Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Isso aqui é extraordinário. Ele está fazendo uma comparação com uma batalha.
A maioria dos povos, a maioria dos exércitos, depositam toda a sua confiança no seu poderio bélico. Depositam a confiança na sua espada, depositam a confiança no seu cavalo, no seu arco e flecha, no seu escudo, na sua couraça protetora. Eles se guardam e confiam nos seus instrumentos de guerra, como o gigante Golias confiava. Mas Davi não, Davi está dizendo, enquanto vocês confiam nesses instrumentos de guerra, eu não confio neles não, porque foram criados pelos homens. Eu confio naquele que me sustenta, eu confio no Senhor, e do nome dele farei menção diariamente. A minha confiança está no Deus que criou os céus e a terra, e é no nome dele que eu farei menção. Eu confio nele, e nele continuarei confiando. Foi isso que ele disse para Golias. Golias olha para ele e diz, você acha que eu sou algum cão para você vir para cima de mim com pedras e varapaus? Davi olha para ele e diz assim, você vem até mim, uma espada, lança, escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Olha a confiança desse homem. E ele sabe que a presença de Deus está com ele, porque ele se preocupa com a presença de Deus, ele confia na presença de Deus, ele sabe. Salmo 21, olha o que Davi diz. Salmo 21, versículo 1, ele diz assim, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Sabe o que Davi está dizendo? A minha alegria, ela não está nos prazeres, a minha alegria não está na comida que o palácio oferece, a minha alegria não está naquilo que o palácio em si tem para me oferecer, uma cama confortável, uma estrutura muito boa, servos e servas, não. A minha alegria está no Senhor dos Exércitos, pois a minha salvação vem dele. E onde está a sua alegria? O que te faz feliz? O que motiva você a permanecer de pé diariamente? É o teu trabalho? É o dinheiro que você ganha no trabalho? É o seu carro? O que te motiva a permanecer de pé são os seus filhos? O que te motiva a permanecer de pé e a se alegrar é a tua esposa, é o teu marido, é a tua casa, são os bens que você tem? Desculpa lhe dizer que tudo isso é perecível, tudo isso passa. A tua alegria não tem que estar nessas coisas, a tua alegria tem que estar no Senhor dos Exércitos. E você só pode se alegrar com a presença de Deus quando você se preocupa em tê-la. Você se preocupa em agradar a Deus, em estar na presença dEle, como Davi se preocupou quando foi buscar a arca. A vida de Davi, toda ela, foi pautada na preocupação de ter a presença de Deus. A minha alegria vem do Senhor. E a sua alegria? O que te deixa feliz? Será que perder um carro, perder uma casa ou perder um emprego, isso é motivo para tirar a sua alegria? Eu já vi pessoas que eu já fui visitar pessoas, eu chegava na porta da casa da pessoa, na verdade eu não tinha nem porta, era um compensado de madeira, e quando você abre não tem piso, ainda é terra batida dentro de casa, poucos móveis, e mesmo assim móveis que foram doados, um fogãozinho simples, humilde, pouca coisa na despensa, uma vida sem luxo, uma vida sem regalias, mas quando você olhava para o rosto da dona da casa, você conseguia enxergar a alegria que ela sentia, você conseguia enxergar no rosto dela a felicidade, e você conseguia perceber que a felicidade daquela mulher, eu conseguia perceber que a felicidade dela não consistia nos bens que ela possuía, mas sim no Senhor que ela servia diariamente, o sorriso dela. É claro que ninguém gosta de passar fome, é claro que ninguém gosta de ter necessidade, mas todas essas dificuldades não podem suprimir a alegria que vem do Senhor, de maneira nenhuma. Paulo dizia sem estar abatido, sem padecer necessidade.
Eu sei viver tudo isso. É isso que Paulo está dizendo. E é assim que nós temos que aprender a viver. Eu vejo homens e mulheres que andam de cabeça baixa, entristecidos, porque perderam coisas. E se esquecem de buscar o que é mais importante, que é a presença de Deus. Porque é ela que nos traz alegria verdadeira. É a presença de Deus que trazia alegria para Davi, por isso ele se preocupava em tê-la. Salmo 23, você conhece, vamos ler. Davi como ovelha, que ele se coloca nesse salmo como ovelha. Ele como ovelha, ele sabia muito bem quem era o seu pastor. E olha o que ele diz, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo, eu sou uma simples ovelha no pasto, dependo do meu pastor, dependo do alimento que ele provê para mim, dependo da água fresca que ele proporciona, que ele traz para mim. É ele que me conduz a pastos verdejantes, é ele que me leva pelas águas tranquilas. Davi se coloca como total dependência de Deus, na total dependência de Deus. Olha o que ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele guia-me mansamente nas águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele não faz isso só porque Davi é um homem segundo o coração dele, não, Deus faz isso por Davi por causa do seu próprio nome, porque ele ama o seu próprio nome. Davi diz, tudo que eu preciso vem dele. Eu como ovelha não posso de maneira nenhuma produzir o meu próprio alimento, eu não posso me alimentar por conta própria, eu não posso caminhar por pastos verdejantes sozinho, é Ele que me conduz, é Ele que me leva, é Ele é o meu Senhor, Ele é o meu sustentador. E ele crê que Deus é sustentador dele porque ele sabe que tem a presença de Deus, porque é um homem preocupado com a presença de Deus. Ainda no Salmo 23, o versículo 24, Davi vai declarar a sua total confiança, dependência de Deus e segurança nele. Olha o que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Não é que Davi não sentia medo, claro que ele sentia medo, somos seres humanos, todos nós sentimos medo. Agora, mesmo sentindo medo, nós temos a consciência de que aconteça o que acontecer, Deus vai estar conosco. Davi não está dizendo que passou pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, ainda que eu passe, mesmo que Deus me leve por esse caminho, mesmo que eu vá por esse caminho terrível e tenebroso, eu tenho uma confiança. Deus está comigo, Ele é a minha segurança e jamais vai me abandonar. Davi confia em Deus. Sabe que Deus o guarda o tempo todo, mesmo nos caminhos mais difíceis. Mesmo nas situações mais terríveis e tenebrosas. Eu sei que tem muita gente me acompanhando. E talvez você esteja hoje passando pelo vale da sombra da morte. Mas se você é uma pessoa como Davi, que se preocupa com a presença de Deus, não tema. Deus está contigo nesse vale. Ele passa contigo, Ele é a tua segurança, confia nisso. Ele é a tua segurança, Ele não te deixa só. E Ele faz isso por amor ao nome dEle. Não porque há méritos algum em nós, não porque nós somos bonzinhos, não. Mas Ele faz isso porque Ele ama o nome dEle, Ele quer glorificar o nome dEle. É assim que nós temos que pensar. Salmo 29. Salmo 29, versículo 1. Davi reconhece que todos devem louvar a Deus. E o Senhor é digno do louvor de todos os seres humanos, de toda a terra. Salmo 29, ele diz, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, e a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Um homem que se preocupa em não só louvar a Deus, mas conclamar o povo a louvar a esse Deus, não pode ser um homem
simples, não pode ser um homem comum, é um homem que se preocupa com a presença de Deus. Ele sabe da importância de louvar a Deus. E por que ele louva a Deus? Porque Davi se propõe a louvar a Deus e clama ao povo, e conclama o povo para adorar esse mesmo Deus e a sua majestade. Porque Davi sabe que tudo depende de Deus. Ele sabe que tudo que ele possui, tudo que ele é, vem do Senhor. E a ele toda honra e glória é merecida, é devida. Ele louva não para agradar a Deus ou para trazer, ou melhor, não para tentar ganhar alguma coisa de Deus, não. Ele louva porque tudo que ele tem, que ele é, já veio da mão de Deus. Esse é o intuito do verdadeiro louvor. E louvar a Deus não é cantar. Louvar a Deus não é cantar um hino da harpa. Louvar a Deus não é pegar um louvor e tocar não, no violão e cantar não. Louvar a Deus é um modo de vida, é um estilo de vida. Louve a Deus com seus corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é louvar a Deus. O seu modo de vida tem que ser um modo de vida que louve ao Senhor. Veja como Davi, nos Salmos, é preocupado com essa questão de adorar a Deus e de buscar a sua presença, porque quando você louva, diz a própria palavra que Deus habita nos louvores. Então você vai cantar, você vai adorar a Deus com os seus lábios, através de louvores, mas com a sua vida, uma vida de devoção a Deus, para agradar a Deus, para louvar a Deus. É assim que deve ser. Salmo 51. Davi sabe que mesmo depois de ter pecado, depois de ter caído, a preocupação dele é essa aqui, ó. Salmo 51. Versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Davi cometeu um pecado terrível, um pecado na verdade é um duplo pecado, porque ele comete o adultério com Batseba, e além desse adultério ele comete um outro crime, que ele manda assassinar Urias, o marido de Batseba. Ele reconhece esse pecado, ele se lança diante de Deus e clama: Deus, tem misericórdia da minha alma. Ele pede perdão pelo seu pecado. Ele chora, ele se derrama, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, a culpa não é de ninguém não, só minha, fui eu que pequei, me purifica, Senhor, me lava e eu ficarei mais branco do que a neve. Versículo 8 ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Olha o que ele diz no versículo 11. Olha o temor de Davi. É claro que isso não iria acontecer, porque quando Deus decide dar a presença dele para alguém, ele dá. Ele dá. Olha o que ele diz aqui: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. O medo de Davi, o apelo de Davi é exatamente esse. Senhor, eu não conseguiria viver sem a tua presença. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu caí, mas a tua presença é o meu alimento, é o meu sustento. Sem ela eu não vivo, sem ela não tem como respirar. A tua presença é que me dá segurança, a tua presença é que me traz confiança, a tua presença é que me faz confiar que o Senhor é o meu sustentador e provedor de todas as coisas, que é o que nós lemos em todos os salmos que eu citei.
Sem a tua presença eu não consigo caminhar. Sem a tua presença eu não consigo tomar decisões. Sem a tua presença eu não consigo ser um bom rei. Sem a tua presença eu não consigo absolutamente nada. E o próprio Senhor Jesus, ele disse isso quando olhou para os seus discípulos e para aquela multidão. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. É exatamente isso que Davi está dizendo. Deus, eu não posso ficar longe de Ti, eu não posso viver sem a Tua presença, ela é a minha força, a Tua presença é o que me faz deitar, a Tua presença é o que me faz levantar, a Tua presença é que me conduz no dia a dia, sem ela não há como sobreviver, sem a Tua presença não há vida. Sabe que eu e você temos que aprender com isso? Temos que aprender com Davi a desejar e buscar a presença de Deus todos os dias, porque sem ela não dá para viver. O reino de Saul foi um fracasso, um reino de sucessivos erros, um reino de um homem soberbo, orgulhoso, vaidoso, que queria glória para si, e não queria nada com a presença de Deus. Mas o reinado de Davi foi um reinado poderoso. A vida de Davi foi uma vida abençoada, mesmo com muitos erros cometidos pessoalmente. Ele sabia que não poderia continuar a viver a sua vida e reinar como ele reinou sem a presença de Deus. Mesmo depois que caiu, ele se lança diante de Deus e diz: Deus, não dá. Sem a tua presença eu não vivo. Sem a tua presença não há como respirar. A tua presença é o meu alimento, a tua presença é o meu respirar, a tua presença é a água que eu bebo, a tua presença é a comida que eu como. Não posso viver sem ela, Senhor. E quando nós entendemos a importância da presença de Deus, quando nós temos essa consciência, olhando a biografia de Davi, nós entendemos o quão importante é buscar a presença de Deus. A Bíblia é clara, ela diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Agora imagine, irmãos, como nós podemos viver nesse mundo caótico sem a presença de Deus. Não dá para viver nesse mundo tenebroso. Não é possível viver nesse mundo tenebroso sem a presença de Deus. Não dá. Não conseguimos andar, dar passos. Todas as nossas decisões sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus, elas serão direcionadas pela nossa humanidade caída. Sem Deus, sem a presença dEle, nós daremos vazão a toda a maldade que está interiorizada dentro do homem. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos tomar decisões que tragam benefícios para a nossa vida. Nós precisamos da presença de Deus no nosso trabalho, para exercer o nosso trabalho, porque com a presença de Deus no nosso trabalho, o nome dEle é glorificado. Precisamos da presença dEle para cuidar da nossa família, porque através da nossa família, o nome dEle é glorificado. Precisamos dEle para todas as coisas. Então temos que fazer como Davi, buscar a presença de Deus diariamente, em todos os momentos, porque os dias são maus. Quando você lê o capítulo 33 do livro do Êxodo, você vai perceber que há uma decisão de Deus, falando com Moisés. No capítulo 32, o povo constrói o bezerro de ouro. Moisés está lá no monte, já preguei sobre isso. Moisés, quando desce, vê aquele povo adorando o bezerro, Moisés manda matar todos aqueles idólatras. Moisés reúne o povo, e Deus olha para ele e diz: Moisés, desce lá, fala com esse povo, o teu povo, diz para eles que eu não vou com eles não, eu não vou subir para Canaã com eles não. Diz para eles que eu vou botar um anjo para ir com eles. Você acha que Moisés gostou? Vamos ler. Vamos ler. Êxodo, capítulo 33, eu já estou terminando. Êxodo, capítulo 33, versículo 1. Olha como isso aqui é maravilhoso. E é baseado nisso aqui que nós temos que conduzir a nossa vida, irmão.
Quer viver a sua vida sem a presença de Deus? Tudo bem. Tudo bem. Antecipo que a sua vida será uma vida igual a de Saul. Igualzinha. Uma vida de sucessivos fracassos. Agora, quer conduzir a sua vida diante de Deus? Sua vida será uma vida abençoada. Mesmo que você passe por todas as aflições, mesmo que o inferno se levante contra você, mesmo que você passe dificuldades financeiras, mesmo que você tenha diversos problemas dentro da sua família, na sua casa, mesmo diante de todo tipo de aflição, Deus estará com você, sustentando você durante todos os dias da sua vida, até o final dos tempos e até o final da sua vida. Quando você se propõe a buscar a Deus, se encher da presença dEle, Ele acompanha você, Ele te guia, Ele te guarda em todos os momentos, não importa qual seja. Mesmo que você passe pelo fogo, mesmo que você seja submergido pelas águas, mesmo que você caia na fornalha, mesmo que você entre na cova dos leões, Deus estará contigo. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os ornamentos, para que eu saiba que o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos, ao pé do monte Horebe. Deus falou para Moisés: avisa esse povo que eu não vou subir com eles não, porque se eu subir com eles, eu vou consumir eles no meio do caminho. A minha glória, a minha santidade vai consumir esse povo de dura cerviz. Moisés, como é um verdadeiro líder, Moisés sabe da importância que é a presença de Deus. Moisés sabe que não consegue caminhar sem a presença de Deus. Ele não quer um anjo no meio. Ele quer a presença de Deus. Para que ele conseguisse, obtivesse sucesso nessa jornada, segurança, abrigo, sustento, proteção, alegria. Ele não poderia aceitar a presença de um anjo. Não, ele queria a presença do próprio Deus. E ele diz: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Olha aqui, versículo de número 12, do mesmo capítulo 33. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dissestes: faze subir a este povo, porém, não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Se tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não fores conosco, não me faças subir daqui. Olha como ele é ousado em olhar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor disse que eu achei graça diante dos teus olhos. Me faz conhecer o teu caminho. Me faz entender os teus propósitos. Mas eu digo uma coisa: se for para subir sem a tua presença, eu prefiro ficar onde eu estou. Se for para subir sem o Senhor, eu prefiro ficar aqui, porque eu não conheço o caminho, eu não conheço os seus planos. O Senhor tem todos os planos pré-estabelecidos, e eu sei que se eu estou, e se esse povo está dentro desse plano, esse plano só pode ser bem sucedido se o Senhor estiver conosco.
Se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. Eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Prefiro ficar aqui porque sem tua presença não dá. Sem a sua presença é impossível. Sem a sua presença é inviável. Não dá. Versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e todo o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha que coisa linda, cara. Olha o que ele diz, Senhor, é a tua presença que nos faz diferente dos outros povos. É a tua presença que nos torna distintos dos outros povos. Se nós não tivermos a tua presença, qual será a nossa diferença? Nós não somos um povo separado, escolhido, como o Senhor disse. Se a tua presença não for conosco, qual a diferença que teremos dos outros povos? Não. A tua presença é essencial para que haja diferença entre o nosso povo e os outros povos. Sem essa presença, seremos iguais a qualquer um. Sem a presença, seremos como Saul. Sem a presença, somos qualquer um que anda ao seu bel prazer, segundo a sua própria vontade. Senhor, nós não podemos ir sem ela. Nós não somos o teu povo. Nós não somos um povo escolhido do Senhor. Então, nós não aceitamos andar sem a tua presença. Porque não podemos andar sem ela. Não há condições de viver sem a tua presença. Ela é o nosso norte, é a nossa bússola. Nós estamos no seu plano, no seu projeto, e para esse projeto se cumprir, nós temos que andar com o Senhor. Se não estivermos andando com o Senhor, nós estaremos perdidos. E assim a vida do homem sem a presença de Deus, ele anda errante, sem rumo, sem direção. E nós não podemos viver como Saul, sem se preocupar com a presença de Deus, não. Temos que fazer como Davi, diariamente nos preocuparmos com a presença de Deus, porque ela é que nos traz segurança, é ela que nos traz alegria, é ela que traz sustento para a nossa alma, é ela que nos faz conhecer o caminho de Deus, é ela que nos conduz a pastos verdejantes. Sem ela não dá para viver. Sem a presença de Deus, somos iguais a qualquer outro homem, qualquer outra mulher, e não, nós não queremos andar sem a presença de Deus. Não dá, impossível. Depois desse clamor, desse apelo, olha o que diz o texto, versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Tá bom, Moisés, tá bom. Já que você clamou, que você insiste, eu vou te mostrar o meu caminho. Você não vai andar sem a minha presença, Moisés. Esse povo não vai andar sem a minha presença. Não, realmente vocês não conseguem andar sem a minha presença, e não dá, irmãos. Não dá. Impossível. Precisamos diariamente dos conselhos de Deus. Precisamos diariamente das orientações do Senhor, porque sem a orientação dEle, sem a presença dEle, o nosso caminho é um caminho tortuoso, é um caminho de morte. Não dá, é impossível. Repito para você que está me ouvindo agora: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Busque a Deus, clame a Ele, você na sua casa, onde você está agora me acompanhando, ouvindo essa mensagem ou assistindo. É momento de você se dobrar diante dEle, clamar a Ele, dizer: Senhor, eu preciso da sua presença. É a presença de Deus que nos purifica dos nossos pecados. É a presença de Deus que nos dá confiança em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio às dificuldades da vida. É a presença de Deus que nos faz deitar e dormir. É a presença de Deus que nos faz enxergar esperança em meio ao caos.
É a presença de Deus que nos anima todos os dias pela manhã a levantar. É a presença de Deus que faz a gente continuar caminhando. É a presença de Deus que nos faz continuar lutando contra todos os principados e potestades. É a presença dEle. E sem ela não há como sobreviver. Não há. E se você acha que pode viver sem a presença de Deus, você acha que pode? Na verdade, você não está vivendo sem a presença de Deus. Você está morto sem ela. Você precisa dela para poder viver. Porque sem a presença de Deus não há vida. Sem a presença de Deus não tem como viver. Morrer sem ela é pior ainda. Morrer sem a presença de Deus é terrível. Será terrível. Se você morrer sem a presença de Deus, será terrível. Porque haverá um dia, um grande dia, em que todos se apresentarão diante dele. Vivos e mortos. Todos, sem exceção. Grandes e pequenos. Ricos e pobres. Escravos e livres. Todos diante dele. E aqueles que viveram sob a direção de Deus, que se preocuparam em buscar a presença de Deus, esses serão abraçados pelo Cordeiro de Deus, serão conduzidos a Canaã celestial, a terra prometida. Mas aqueles que decidiram viver, aqueles que viveram uma vida dissoluta, uma vida sem a presença de Deus, uma vida longe da presença de Deus, esses sofrerão por toda a eternidade o tormento eterno. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me acompanhando agora, faça como Davi, vá atrás da arca, corra para a arca, corra para a presença de Deus, clame por essa presença agora aí onde você está. Diga: Deus, eu não quero mais viver segundo os meus próprios caminhos, segundo as minhas próprias vontades. Deus, eu não consigo mais. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, purifica-me com hisopo, purifica-me, Senhor, e guia a minha vida, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, toma minha vida em tuas mãos e me revela os teus propósitos. E se você fizer agora isso aí onde você está, eu tenho certeza que Deus é misericordioso e Ele vai te purificar dos seus pecados, Ele vai limpar você de todo esse pecado e vai imputar sobre você a justiça que foi adquirida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Faça isso. Corra para a cruz, corra para a presença de Deus, se lance diante dessa presença, porque sem ela não dá para viver. De maneira nenhuma. A minha oração nessa noite é para que você, depois dessa palavra, clame a Deus agora aí na sua casa. Clame por essa presença. Para que você viva com essa presença o resto da sua vida. Porque ela é que te sustentará. É ela que vai te fortalecer. É ela que vai te trazer alegria. É ela, somente ela, que pode proporcionar isso para você. Faça como Davi. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Deus de misericórdia, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus bendito, santo, Deus grande, poderoso, majestoso, Deus de graça e gracioso. Eu quero nessa noite clamar a Ti, junto com esse homem, com essa mulher que nos acompanha agora. Clamar ao Senhor, a Deus, pela Tua presença. Senhor, quantas pessoas estão hoje perdidas, estão sem direção, estão sofrendo, Deus,
algumas passando pelo vale da sombra da morte, algumas passando dificuldade financeira, outras com problemas internos, depressão, doenças psicossomáticas. Quantas pessoas estão sofrendo externamente e internamente por não terem a sua presença? Eu clamo ao Senhor agora, junto com esse homem, com essa mulher, para que a tua presença seja derramada sobre ele e sobre ela, e que o teu Espírito Santo tome a mente desse homem, a alma, o coração dessa pessoa, e que mude o coração dele, o coração dela, para que a partir de agora eles vivam uma vida na sua presença, que eles façam como Davi a partir de hoje, que a prioridade da vida desse homem, que a prioridade da vida dessa mulher seja a sua presença. Assim como a prioridade de Davi era a sua presença, assim como a prioridade de Moisés era a sua presença, que a sua presença seja prioridade na minha vida, na nossa vida e na vida do seu povo, para que haja realmente aquela diferença que nós lemos no seu texto, porque é a tua presença é que traz a diferença. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve o clamor desesperado desse homem, dessa mulher, ouve o clamor desesperado desse pobre pecador, ouve o clamor desse homem que está diante do Senhor agora dizendo: Deus, eu sempre andei segundo as minhas decisões, eu sempre andei segundo as minhas próprias vontades, mas a partir de agora, chega, eu não quero mais, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. E eu creio, ó Deus, que se esse homem e essa mulher estão agora orando, clamando pela Tua presença, o Teu Espírito está sendo derramado sobre ele e sobre ela, e todo medo, toda ansiedade, toda perturbação, toda angústia, toda preocupação, toda falta de esperança já está caindo por terra. E eu consigo sentir essa pessoa sendo cheia do Senhor agora. Eu consigo ver, Senhor, o Teu Espírito inundando esse homem, essa mulher de tal maneira que as lágrimas estão escorrendo pelo canto dos olhos. Eu consigo ver a vida desse homem que estava sentindo a dor da depressão agora, essa depressão sendo arrancada pela Tua presença. Eu consigo ver a opressão espiritual caindo por terra sobre a vida desse homem, dessa mulher, porque a Tua presença está sendo derramada sobre ela. Eu consigo ver o pecador que estava desesperado, sendo consolado agora pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Seu povo, não nos deixa caminhar sem a Sua presença, nós precisamos dela. Ela é o ar que nós respiramos, a Tua presença é a água que bebemos, a comida que comemos, a Tua presença é a nossa vida. Sem ela estamos mortos, sem ela estamos perdidos, sem ela não temos direção, sem ela, Senhor, não podemos viver. Então que essa vida seja derramada sobre esse povo. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós falhamos no nosso dia a dia, tomamos decisões sozinhos e quebramos a cara. Que a Tua presença, Senhor, nos guie, nos inunde, e que possamos viver como Davi, priorizando a Tua presença em todos os momentos da nossa vida, para a glória do Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus, vamos louvar. Tua presença, Senhor,
Na tua presença é onde nós queremos estar. Espírito Santo, nos rendemos ao teu agir nessa noite. E o nosso anseio é permanecer em teu amor. Louva Ele com essa canção. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Nós queremos estar, Senhor, e eu quero estar, sim, neste lugar, aonde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor Jesus, neste lugar, em tua presença, Senhor Jesus. Diga, Santo Espírito, Santo Espírito, nos rendemos. Eu me rendo ao teu agir, e o meu anseio é permanecer em teu amor e em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Nós queremos estar, é onde nós queremos permanecer, no teu amor, Senhor, cheios da tua presença. É tudo que nós precisamos, Senhor. Ele, eu quero estar, sim, Deus, neste lugar, oh Senhor, aonde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Nós queremos estar, e eu quero estar, sim, Deus, neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Oh Senhor, nós queremos estar em tua
transforma, Senhor. Te agradecemos. Aleluia, te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, tá? Espero que essa palavra, ela tenha despertado você, porque me despertou. Eu sempre digo que antes de você ouvir a mensagem, o primeiro a ouvir sou eu. Então também Deus me desperta na palavra. Nos faz pensar qual tem sido a nossa prioridade. E Deus tem, através dessa palavra, me exortado, dizendo: a minha presença tem que ser a sua prioridade. E que para você também seja a prioridade. Porque sem a presença não há como viver. Sem ela, impossível. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem fique gravada no seu coração. Eu já vou ministrar a bênção apostólica. Nós vamos terminar o culto e a transmissão. Mas quero falar com você sobre a transmissão de terça-feira. A live que nós faremos na terça-feira, tá bom? Nós mudamos o formato, como vocês, alguns já sabem, né? Agora nós estamos falando sobre alguns temas que são propostos pelos irmãos na mesma live. Na semana passada falamos sobre apostasia, tribulação e... apostasia, tribulação e arrebatamento. Exatamente. E agora, terça-feira, os irmãos foram sugerindo temas, e o tema que nós iremos tratar na terça-feira, eu vou estar aqui só aprendendo com o pastor Washington, porque quem vai falar sobre isso é ele. Então ele vai ensinar para você. O tema é eleição e predestinação. Eu sei que esse tema causa arrepios, né, em algumas pessoas. Quando você fala de eleição e predestinação, algumas pessoas sentem até calafrios. Mas quer aprender de verdade? Então assista a live na terça-feira. Mas, irmãos, venha com o coração aberto, porque o que você vai ouvir não é doutrina de homens, não é algo que o homem criou, é algo que a Bíblia ensina. A Bíblia é clara sobre a predestinação e sobre a eleição. Tanto arminianos como calvinistas defendem a crença na predestinação e também na eleição. O que muda é como ela se dá. Nós vamos aprender sobre isso na terça-feira, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Mais Desejado, YouTube Escola do Silêncio, e no Facebook da igreja, Ministério Mais Desejado, e é lá onde nós vamos fazer a transmissão na terça-feira, às 19 horas, tá bom? Eu e o pastor Washington de Oliveira estaremos aqui, tá? Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você. Com você permaneça não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Tchau.